Olá, boa noite. O professor Túlio já está com a gente. Desejo uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Se me permite, professor, eu vou me apresentar rapidamente, apresentar o grupo, tá? O professor está me Olá, escutando? O sim. pessoal está Tá- escutando? Então, então tá. Então, gente, para quem não me conhece, né, me chamo Renata, sou membro do GPPS desde 2018, sou psicóloga e mestra em saúde mental. Então, para quem está conosco pela primeira vez e não conhece o nosso grupo de pesquisa, né, vou apresentar rapidamente o grupo de pesquisas em políticas públicas da saúde e saúde mental, o GPPS. Então, o GPPS ele existe desde 2003. Somos todos pesquisadores e comunidade de diferentes regiões do país e universidade. Atualmente, temos diversos projetos em andamento no âmbito da saúde e saúde mental, né? E nos últimos meses estamos todos engajados em ações que versam falar sobre a Covid-19, né? Com um projeto intitulado Aflições Contemporâneas. Então, a live de hoje faz parte desse lindo projeto do grupo, onde todos os membros estão engajados e aprendendo bastante. Hoje a gente vai falar sobre uma temática inovadora no âmbito da saúde mental, né, sobre a clínica dos afetos. Conceito este elaborado, né, pelo nosso professor, o convidado especial, Túlio Franco. O professor Túlio, ele é psicólogo, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, é coordenador nacional da Rede Unida, membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de Saúde. Professor Túlio Franco, seja muito bem-vindo. Agradeço em nome de todos os meus colegas do GPPS a sua disponibilidade, né, e participação nessa noite, nessa live tão especial, onde vai poder compartilhar um pouquinho conosco sobre esse tema tão inovador e de suma importância quando pensamos em formas de cuidado. Professor, passo a palavra para você, né, e faça a sua apresentação, se quiser também, né, se tiver alguma coisa que eu esqueci, peço desculpa. Não, Renata, primeiro, boa noite a você e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, acho muito oportuna essa conversa, e agradecer também ao professor Walter e as pessoas do grupo de pesquisa, né? Então, nós podemos começar a falar sobre como surgiu o conceito, como você prefere. Acho que sim, professor. Acho que todos, né, todos têm curiosidade de saber o que é a clínica dos afetos, né? E como ela é composta, por que ela é importante nesse momento tão difícil, né, da pandemia da Covid-19. Acho que podemos começar por aí, sim. Eu prefiro falar disto, né, desse tema, contando um pouco da experiência que a gente veio Ótimo. desenvolvendo e a experiência que foi nos trazendo, vamos dizer assim, nos agenciando, né, para buscar novas possibilidades, novos conceitos que nos fizessem entender fenômenos que a gente observava nas nossas pesquisas, então, e que fenômenos inusitados que nos faziam então buscar novas ferramentas, né? Mas esse conceito ele surge, eu falo do lugar da saúde coletiva e falo também do lugar da saúde mental, né? Ele surge a partir de pesquisas que a gente veio fazendo, como é a publicação que foi feita em busca da clínica dos afetos. E o termo busca, nesse artigo, tem justamente o sentido que nós estávamos buscando uma clínica dos afetos que carecia de reconhecimento, né? O próprio corpo afetivo carecia de conhecimento. O tema da clínica aparece para a gente como uma prática, não é? Uma Uhum. prática que está muito relacionada ao campo da saúde mental, mas eu diria que é necessário que os trabalhadores da saúde, de forma geral, também compreendam a ideia de corpo afetivo e possam trabalhar nessa perspectiva. Mas nós entendemos que uma clínica, ela nos remete inicialmente à ideia do que é o corpo.
Então, a partir do entendimento de que é o corpo, é que se começa a pensar como lidar com esse corpo, como manejar esse corpo, como trabalhar com esse corpo, como falar com esse corpo, entender, não é? E a gente foi observando nas pesquisas na saúde coletiva que a ideia de corpo ela ainda estava muito centrada na ideia de corpo que nasce no século XVIII, né, principalmente a partir dos estudos do Foucault, que vão revelar essa ideia de corpo, um corpo anátomo-clínico. E esse corpo anátomo-clínico, ele pede uma clínica biomédica, uma clínica que trabalhe nesse corpo anátomo-fisiológico. Então, a gente foi observando que alguns fenômenos relacionados às pessoas que estavam sob cuidados, eles não eram compreendidos pelos profissionais. E muitas vezes essa não compreensão não se dava por problema dos próprios profissionais, é porque há mais de 300 anos a matriz teórica e conceitual que define corpo é esse corpo biomédico que nós temos. Então nós fomos observando certas reações, isso está muito bem relatado no artigo que a gente fez, relatando um estudo de caso, que é o caso JR, e que teve uma recuperação extraordinária, não esperada, né, pela equipe médica, e não esperada por ninguém, e nós começamos a nos interrogar. Mas por que ele teve essa recuperação contrariando todas as possibilidades, contrariando todos os prognósticos, e fomos buscar, então, através dos estudos de formação de subjetividade, processo de subjetivação, ou seja, o processo de produção de novas subjetividades, fomos buscar nesse campo o entendimento de certos fenômenos que a biomedicina não conseguia explicar, e nem os campos de conhecimentos que formam a saúde coletiva. E aí nós estamos conversando, então, muito fortemente com o campo da saúde mental, e foi na teoria do Spinoza, Baruch Spinoza, o filósofo, que viveu a maior parte da sua vida em Amsterdã, ele nasceu em 1732, viveu pouco tempo, 40 e poucos anos, 44, 45 anos. Mas o Spinoza, ele vai pensar o corpo de uma outra perspectiva, né? Ele diz, o corpo é uma potência. Quando ele diz para nós que o corpo é uma potência, é o mesmo que ele possa falar para nós, não existe corpo frágil. Porque o corpo, ele é a potência que ele é capaz de realizar. Então, todo corpo tem uma potência. E, conforme ele consegue realizar essa potência, esse é o corpo em vida, esse é o corpo potente, esse é o corpo em produção da sua própria vida. E ele está nos falando que corpo como potência, ele está nos falando de um corpo afetivo, um corpo sensível, né? Então, essa é a questão central. O que é esse corpo sensível, esse corpo afetivo? E foi estudando Spinoza que Gilles Deleuze, depois ele vai criar o conceito de corpo sem órgãos. Ele está falando justamente desse corpo afetivo, desse corpo sensível. Na verdade, o conceito de corpo sem órgãos, ele nasce do Antonin Artaud, que é um dramaturgo francês, que viveu na França no início do século XX, e como todo artista de rua, ele era marginalizado, perseguido, né? E ele então falava que não adiantava prendê-lo, persegui-lo, porque o corpo sem órgãos dele continuaria produzindo pelos afetos, pela intensidade, pela capacidade de criar. Então foi tomando daí que Gilles Deleuze criou esse conceito de corpo sem órgãos. Ele vai falar justamente disso, né? Que o nosso organismo é formado por um corpo com órgãos, que é essa estrutura que nós temos, que inclui a razão, e um corpo sem órgãos, que é o corpo afetivo, o corpo sensível, né?
Então, e o corpo que recupera, né, professor? O corpo que recupera, o corpo que retorna essa energia vital, né? Exatamente. Esse corpo sensível, ele se produz a partir dos afetos, né? Então, a nossa vida se produz a partir dos afetos. O que Spinoza vai nos dizer é que todo o corpo ele tem a capacidade de afetar e ser afetado. E ele afeta e é afetado a partir dos encontros que ele tem. Então, eu diria que a produção da vida, ela se dá a partir dos múltiplos encontros que nós temos. A produção da nossa subjetividade se dá a partir das experiências que esses encontros proporcionam. Então, né, Spinoza vai nos dizer do encontro entre os corpos e por corpo. Ele não entende só o corpo humano. Por corpo pode ser um corpo humano, pode ser um objeto, pode ser uma ideia, pode ser a arte, um poema, um filme, um romance, uma música. São corpos com os quais nós nos encontramos, porque têm a capacidade de nos afetar. Então, quando os corpos se encontram, esse é o fundamento da teoria da afecção do Spinoza. Quando os corpos se encontram, eles afetam um ao outro. E esse afeto produz no corpo que se encontra alegria ou tristeza. Essa é a ideia do Spinoza, não é? Então você encontra com uma música que te faz bem, te produz alegria. E a alegria, ela se produz por efeito do encontro com aquela música, com aquela arte, com aquela pessoa. Certo? É uma reação no seu corpo. O seu corpo reage com alegria. E a alegria, ela simplesmente acontece. Você não diz, eu vou ficar alegre, e fica alegre. Assim como você não diz, vou ficar triste, fica triste. Você simplesmente, com base no encontro que você tem com algo, ou com alguém, você fica triste ou alegre. Muito bem. A alegria e a tristeza são os conceitos usados por Spinoza. E ele vai dizer, quando um corpo é afetado e produz nele a alegria, isso aumenta a sua capacidade de agir no mundo. Ou seja, isso aumenta a sua energia vital. Né? Assim, da mesma forma, se um corpo tem nesse encontro a produção de tristeza, os afetos ruins, essa produção de tristeza vai reduzir a sua capacidade de agir no mundo, a sua energia vital. E isso nós podemos trazer para o nosso cotidiano, né? Se você vai para o trabalho, encontra uma pessoa ou algo no caminho que é uma notícia ruim, uma pessoa que não te quer bem, você chega no trabalho com a sua energia vital reduzida, sua capacidade de produção reduzida, porque você é tomado pela tristeza. Então, isso aí vai nos informar, a teoria da afecção do Spinoza, é que é possível agenciar nas pessoas alegria ou tristeza a partir de certos encontros. Certos encontros podem provocar agenciamentos. Então, quando a gente vai discutir o caso JR, que é uma pessoa que sai do hospital com um dano físico muito grande, né? E que não tinha esperança, que não tinha possibilidades e que estava praticamente com uma sentença de morte dada pela equipe de saúde, acontece o encontro do JR com o profissional da saúde no percurso, né? De busca por cuidado, por proteção. E esse profissional, então, tem uma série de atividades com ele que ativam nele o desejo. Né? Então, a ativa dele, esse bom encontro produziu nele um estado que aumentou sua capacidade de agir e ativou o desejo. Né? O desejo visto nesse sentido, do Deleuze-Guattari, como uma energia propulsora que te põe em movimento. Aquilo que te põe produzindo o mundo no qual você está. Não é? Aquilo que te põe em movimento para construir seus projetos,
Essa é a força desejante. Que está em todas as pessoas, todos os corpos, mas que muitas vezes é necessário que seja ativado. Essa ativação do desejo pode se dar pelo encontro e pela produção de alegria e por aumento da capacidade de agir que esse encontro provoca no corpo, né? Então, um é afetado pelo outro, né, professor? Tanto o profissional de saúde que foi atender o JR, quanto o JR, né, o que ele recebeu dela, né? Então, há um afeto mútuo, né? Então, um é afetado pelo outro nessa questão dos afetos, né? Dos afetos positivos, né? Exatamente. Essa é que é a questão, né? A possibilidade de agenciamentos que um corpo tem na relação com o outro nesse encontro. Os agenciamentos são mútuos, né? A produção de afeto é mútua entre esses corpos, né? Então, essa é a base. E o que a gente vai dizer, então, da busca da clínica dos afetos, ela tem essa questão inicial, a questão inicial de que nós vamos entender que a clínica biomédica que é praticada, ela é relevante, ela é importante, obviamente, mas ela é insuficiente, né? Então, a gente vai identificar uma certa insuficiência dessa clínica, né? Então, isso é importante que fique claro, que não é uma desqualificação ou rejeição dessa clínica biomédica, mas é dizer que ela é insuficiente e é necessário trazer a clínica dos afetos, ou seja, a compreensão de um corpo sensível, né? De um corpo afetivo que nos habita, a compreensão desse funcionamento, o funcionamento desse corpo, para que essa clínica se complete, né, como prática capaz também de ativar esse corpo, né, de ativar esse corpo afetivo, ou corpo sem órgãos, que seria a mesma coisa. Então, nós estamos falando aqui da subjetividade, né? Na verdade, Spinoza não vai usar essa expressão, mas ele está o tempo inteiro falando de como se produz a subjetividade e como nós significamos o mundo, né? A subjetividade entendida aí como uma forma de significar o mundo no qual nós vivemos, como essa subjetividade se produz a partir dos múltiplos encontros que nós temos a cada dia, porque ela se produz a partir da experiência que nós temos no mundo no qual nós vivemos. Então, o contexto no qual nós vivemos produz em nós certos sentidos, possibilidades, né, de percepção desse mundo. Então, a subjetividade ela é uma produção social, podemos dizer assim, certo? A partir das experiências. Então, nós podemos dizer que a nossa subjetividade, já que ela é produto da nossa experiência cotidiana no mundo, dos múltiplos encontros a cada dia, ela está em permanente mudança. Nós sofremos e nosso corpo sofre modulações a cada dia, a cada instante, a partir dos encontros que temos, né? Eu posso dizer, por exemplo, que nós vamos sair desse encontro, dessa live, diferentes da forma como nós entramos, ou seja, esse encontro ele produz, né, certos afetos, certas possibilidades que vai nos dar certas possibilidades de compreensão, de significar as coisas que estão no nosso entorno, no nosso meio. Estou dando um exemplo, né? Então, isso ocorre o tempo inteiro. Então, seria mais correto dizer que nós vivemos num processo de subjetivação, ou seja, um processo de produção de subjetividade permanente e contínua, mais do que uma subjetividade engessada, estanque, com territórios fixos, né? Então, nós vivemos esse processo de subjetivação e é por isso que nós
somos vários, né, ao mesmo tempo, porque dependendo do tempo e espaço no qual nós estamos, nós podemos significar o ambiente, as pessoas, as coisas, dependendo daquele tempo e espaço específico em que nós estamos. Uma coisa é estar em sala de aula, estar no trabalho, estar na comunidade, estar na família. São tempos e espaços que o nosso corpo ele é agenciado pelo entorno, pelo meio que nós vivemos. Então, na verdade, a capacidade do corpo afetivo, tanto da profissional quanto do JR, citando esse caso especificamente, a capacidade desse corpo afetivo de reagir e de agir, a energia vital, a produção desejante que ele criou nesse corpo, abriu possibilidades de produção de vida no próprio JR, né? E o que deu um desfecho muito mais promissor, vamos dizer assim, para ele do que ele teria a partir dos referenciais da biomedicina que davam para ele uma impossibilidade de viver muito tempo, né? Então, essa é a base da teoria do conceito, né, de clínica dos afetos, vamos dizer assim, e que eu acho que, tanto na saúde coletiva quanto na saúde mental, nós podemos trazer, tirar certos aprendizados, né, da experiência, da teoria da afecção de Spinoza. E é a partir daí, por exemplo, que eu vou tentar dialogar com a experiência que nós estamos tendo nesse momento da pandemia de Covid, né? É outro tema que eu acho importante que nós podemos fazer com essa teoria a clínica dos afetos, a teoria da afecção, olhando a Covid, né? E eu posso também... Sim, pode falar, Renata. Sim. Não, o professor falou da subjetividade, né, do processo de subjetificação, e depois eu vou ler as perguntas ali também, os comentários do pessoal, mas eu fico pensando assim, no impacto, né, no impacto da Covid-19 nesse processo de subjetividade, né? Como é que o professor olha para isso, o que o professor tem a falar sobre isso, né, já que é um contínuo, né, é uma construção, como o professor mesmo falou. Exatamente, eu acho que aí nós temos também um aprendizado, uma leitura importante para fazer sobre a pandemia, porque também uma experiência que eu vivi recentemente foi interessante. Eu fui convidado a escrever sobre a questão da saúde mental, principalmente focado na questão das pessoas em isolamento social, né? Isso me fez retomar o tema do isolamento social e buscar especialmente as experiências da pandemia dos países que já haviam vivido a pandemia. Então, eu fui buscar a experiência de Wuhan, na China, da Itália e outros países, e fui perceber que já haviam vários estudos na área de saúde mental relacionados a pessoas em isolamento social, que é sabido que só tem sofrimento mental, tem transtorno. Vi também que isso se repete em trabalhadores da saúde, profissionais também da mesma forma, pela intensidade que é o seu trabalho, o risco, distanciamento da família, o medo de chegando na família, não poder abraçar os filhos, não poder conviver com a família afetivamente, quer dizer, todo esse drama leva a sofrimento e transtorno. Mas nós podemos ver também, na própria literatura vai informar isso, as pessoas, em geral, elas têm algum grau de sofrimento psíquico, né? No contexto da pandemia, isso eventualmente ocorre conosco e de diferentes formas, de diferentes graus, mas o fato de você ter a sua residência invadida todos os dias por notícias de intenso sofrimento, dor, morte, isso cria, de alguma forma, processos de sofrimento, de convivência com essa situação toda. Na verdade, nós estamos falando, né, que o nosso corpo afetivo ele é sensível
a essas informações, a essas mudanças de contexto no qual nós vivemos, mesmo sabendo que você está protegido em casa, na sua residência, você tem um encontro com a morte, né? Você tem um encontro com o sofrimento e a dor alheia, mas com a qual você facilmente consegue se identificar. Então, muitos sentimentos de ansiedade, de angústia, que leva a certos estados depressivos, né? As pessoas em isolamento sofrem muito com sensação de abandono e de solidão. Então, são relatos que a gente viu das experiências dos países que viveram antes da pandemia, mas que são facilmente observáveis onde nós estamos, né? Eu estou na universidade, por exemplo, e eu tenho visto relatos de alunos, né, que a universidade já, com vários meses de atividade suspensa, tem sido comum esse tipo de sentimento, por exemplo, entre estudantes. Então, nós vamos ter que conversar e ver possibilidades de que a Clínica dos Afetos nos dê instrumentos de reconexão desses corpos, especialmente os corpos afetivos, com possibilidades, né, de novos encontros, encontros que possam proporcionar alegria, que possam proporcionar aprendizados, que possam ver possibilidades de produção de mundo e produção de vida, mesmo numa experiência adversa, né? Essas são as questões que se colocam, portanto, para nós, no desafio que a pandemia nos coloca, né? Exatamente. Eu ia até perguntar, né, de que forma a Clínica dos Afetos poderá contribuir, né, especialmente para nós, profissionais da saúde, no decorrer da pandemia e no pós-pandemia, né? O professor já até respondeu um pouco também. Na verdade, né, os relatos que vêm da China, por exemplo, quando iniciou a pandemia em Wuhan, e primeiros atos de fechamento, bloqueio em Wuhan, e que as pessoas se viram, então, foram 50 milhões de pessoas que sofreram o lockdown. E as pessoas relatavam uma expressão que se anunciava, que era pronunciada nas suas narrativas muito frequentemente, era o fim do mundo, né? Elas falavam, parece o fim do mundo, é o fim do mundo. E ninguém esperava viver bloqueio, impossibilidade de se movimentar, e se movimentar com grande proteção. E o fim do mundo é um contexto que todos nós podemos perceber na nossa vida. Porque, de alguma forma, você pega, por exemplo, os estudantes que fazem intenso investimento na sua formação universitária, os estudantes de pós, que fazem intenso investimento em suas pesquisas, e aquilo tem um grande investimento de perspectivas, né, de construção de uma vida. Na verdade, há um investimento afetivo extremamente importante. Um curso universitário, um curso de pós, ele não é só um curso, né? Ele é esperança, ele é desejo, ele é expectativas, ele é um mundo que você constrói, que seu corpo constrói, né? Aquele mundo. Então, há um desmanchar de mundos intenso durante a pandemia. E esse desmanchar de mundos, ele vem acompanhado de um grande sofrimento do corpo afetivo, né? A Clínica dos Afetos, ela significa a compreensão de o quanto que esse desmanchar de mundos, ele impacta essas vidas, ele na verdade, é um encontro, né, que produz afetos negativos, aí, então ele vai produzir tristeza, mas o quanto que é importante lidar com esse momento e com esse corpo em sofrimento e encontrar com ele novas possibilidades. A invenção de uma nova vida e a invenção de novos mundos, né? Essa é a questão. É preciso reconectar com aquelas linhas desejantes,
de construção de mundo, de construção da vida. Esse é, vamos dizer assim, o que a clínica dos afetos ela poderia contribuir, tanto na leitura do que ocorre, quanto também nas possibilidades de reconexão e reconstrução. É quando essas linhas desejantes forem reconstruídas, é que vai ser possível sair desse estado, né? Vamos dizer assim, de sofrimento, de tristeza. A linha desejante, o desejo visto, como eu já mencionei por Deleuze e Guattari, como uma energia propulsora, o desejo como produção. Então, ele é a capacidade, e todos têm o desejo, né? Na verdade, você precisa ter a possibilidade de ativar essa energia propulsora. Ativar o desejo como essa possibilidade de produção de mundo e produção de vida a partir daí. Essas são as condições. A clínica dos afetos, ela é uma produção socioafetiva. Ela não é só afetiva, já que o afeto, ele é uma produção afetiva social, né? Vamos dizer assim, já que a subjetividade, ela é uma produção social. Então, nós pensamos sempre em conexões com o mundo. O corpo afetivo precisa se conectar com o mundo, né? Isso é uma construção socioafetiva. Essa é a questão que a gente coloca, né? Importante. Professor, se me permite, tem algumas perguntas aqui. A Lívia colocou como lidar com a pós-pandemia dos profissionais de saúde com a teoria da clínica dos afetos. O professor falou, né, um pouco sobre isso agora. Né? Eu estou lendo aqui algumas outras mensagens. Outra pergunta da Eududa. Como discutir esse tema que julgo tão importante com uma equipe de saúde que usa eminentemente a clínica tradicional no seu trabalho? Né? E também foi uma outra. A Sara contribui dizendo que muitas vezes somos ensinados a nos manter longe e não nos afetar com o outro, a fazer cara de paisagem, ouvir sobre a clínica dos afetos me toca muito. Né? Então, esse foi alguns depoimentos, né, que o pessoal está mandando, não sei se o professor está acompanhando também. Bom, muito interessante. Eu vou tentar conversar um pouco com essas questões. A última questão, né, muito interessante, acho que é Sara, né? E ensina os profissionais da saúde a se manterem distantes dos usuários, pacientes, ou o que for, né? E como se isso fosse possível, né? Isso não é possível. Na verdade, isso não é possível, porque esse encontro de um profissional com a pessoa em sofrimento, a pessoa sofrimento mental, por algum motivo, ou dano físico, né? E que você se coloca na situação de cuidar, de assistir, esse encontro por si, ele afeta as duas pessoas que se encontram, né? Então, não há essa possibilidade. Nós discutimos muito isso, por exemplo, na questão da pesquisa que a gente faz, que também nos ensinam, eu aprendi assim, que você tem que se manter distante do objeto que você vai pesquisar, não é? E para você não criar o viés sobre esse objeto. E a gente vai perceber que isso também é impossível. Impossível. Porque quando você produz um objeto de estudo através de uma pesquisa, você está produzindo o mundo te produz também. Esse objeto também te produz. A pesquisa é uma produção de mundo e de si ao mesmo tempo. E isso não é só nas ciências humanas, sociais, alguma coisa assim. Nas exatas também. Você toma, por exemplo, um físico que vai fazer uma pesquisa e ele escolhe fazer o doutorado em corpos celestes, por exemplo. Ao escolher o corpo celeste, ele já declara seu amor àquele objeto. Ele já declara que gosta daquele objeto. O gostar, né? É uma relação amorosa com um objeto como esse, de estudo, que te move e que é desejante, você tem aquela força propulsora, te põe em movimento para produzir aquela pesquisa, já é uma sinalização de que você está implicado, né? Então, a gente tem feito pesquisas implicadas, tomando os cuidados com os riscos que ela tem, mas é sempre pesquisa implicada. Não tem como você ser algo
que passa pela pesquisa sem se produzir ao mesmo tempo, né? Então, isso, na verdade, são conceitos que foram criados para, vamos dizer assim, de alguma forma, mas é impossível. A questão sobre o pós-pandemia. O pós-pandemia é uma grande questão nesse momento. Todos estão discutindo o pós-pandemia, né? A gente, infelizmente, especialmente no Brasil, a gente não vai ter um pós-pandemia que seja razoável, né? Vamos dizer assim. A gente deve ter um pós-pandemia numa situação absolutamente difícil, tão difícil quanto a pandemia. E aí o esforço de reinvenção de mundos e reinvenção de si é um esforço muito grande nesse período que vem. A gente não sabe como ele virá, mas a gente já tem pistas, né, de que será uma situação de, vamos dizer assim, de danos causados pela doença, né, como tudo que se pôde viver afetivamente nesse período de intenso sofrimento e sofrimento em larga escala, e associado, evidentemente, a produção da vida cada vez mais difícil por uma crise econômica que se vai se abater e que se abate já sobre o país. E nós não somos uma ilha, né? A gente é afetado por as informações, pelo sofrimento alheio o tempo inteiro. Então, nós temos que reconstruir. Essa reconstrução, ela precisa ser também do corpo afetivo. Essa reconexão nossa com o mundo, ela precisa ser redimensionada. Os valores, né, as formas de agir, as relações, elas precisam ser redimensionadas. E essa redimensão, ela não se dá apenas pelo lado da razão, racional. Isso eu acho importante nós pontuarmos aqui, né, porque vale a pena falar disso, abrindo um parênteses. Quando Spinoza ele cria a teoria da afecção, vai falar do corpo afetivo, ele vai nos falar também do conhecimento. Ele diz, olha, o conhecimento tem também, esse corpo afetivo, esse corpo sensível, é um corpo que também ele conhece. Esse também é um corpo do conhecimento. Então, quando você é invadido por alegria ou tristeza, pelo encontro com algum objeto, com alguma pessoa, com alguma ideia, esse ser invadido por alegria e tristeza te faz dar sentidos para o mundo no qual você está, significa que seu corpo conhece. Ele reage conforme esse conhecimento que ele tem. Então, Spinoza vai dizer que esse é o conhecimento intuitivo. Ele vai classificar os conhecimentos em 3 categorias, né? O primeiro gênero de conhecimento, o segundo gênero de conhecimento e o terceiro. Então, ele vai dizer, vou dizer do segundo gênero de conhecimento, o conhecimento científico e racional. E o terceiro gênero de conhecimento é o conhecimento intuitivo, que ele diz, e que é o conhecimento do corpo afetivo, né? Ele vai criar uma ideia de ciência que não é a ideia de ciência que nós temos. Ele vai criar a ideia, o conceito de ciência intuitiva, que é uma combinação do conhecimento estruturado e científico com o conhecimento do corpo afetivo. É a própria associação que a gente falou, por exemplo, que a clínica dos afetos tem que associar a biomedicina. E essa reinvenção de mundo, portanto, ela não é apenas racional. Eu vou mudar, então eu mudo. Não é bem assim. Invenção de mundo, invenção de uma nova vida, significa você viver mesmo a diferença desse novo mundo, a diferença dessa nova vida, assumindo novas perspectivas, valores, conduta, comportamento, né? São novas percepções da realidade. E eu acho que a gente vai ser muito cobrado nesse sentido, né? Porque quem não conseguir reinventar a sua vida e se lançar ao mundo pós-pandemia com os mesmos conceitos, referências que balizavam a sua vida, a sua prática anterior à pandemia, vai encontrar extrema dificuldade.
Então, o novo mundo vai exigir uma mudança muito grande nas perspectivas nossas, né? Isso talvez seja difícil de ser percebido muito rapidamente, mas a gente tem uma grande mudança no mundo acontecendo já, e o pós-pandemia isso vai se evidenciar com muito mais força, né? Em um dos seus artigos, né, professor, você coloca até duas hipóteses, né? Ou o mundo dará uma continuidade ao que era, como o ser humano estava se comportando, ou vai modificar, né? Então, teriam duas hipóteses aí para acontecer, né? E talvez em uma dessas hipóteses vai produzir maus encontros, né? Encontros ruins. Em outros, talvez, teria uma chance maior para bons encontros, né? Onde a gente pode produzir mais alegria, aumento da nossa potência vital, né? E teve um dos seus artigos que você relatou um pouquinho sobre isso. Exatamente. Quando eu citei o desmanchar de mundos, que é muito citado nas narrativas que vêm de Wuhan, na China, né? Essa expressão vai surgir. O desmanchar de mundos representa não só um movimento de destruição, mas nós podemos entender como um movimento de desterritorialização. A desterritorialização significa o quê? Né? Nós somos organizados, a nossa subjetividade, né? Ela se organiza, a nossa vida existencial, nosso corpo afetivo, se organiza em territórios existenciais muito bem delimitados, né? E que nos dá uma segurança para agir no mundo. Então, eu tenho valores, eu tenho sentido para a vida, eu tenho referências naquilo que eu faço, nas relações, e isso me dá segurança para andar na vida. Então, esse é o território existencial no qual nós estamos inscritos, a nossa subjetividade está inscrita. A pandemia, ela é um desmanchar de mundos, expectativas, de possibilidades, né? E então há um movimento de desterritorialização. O movimento de desterritorialização é um movimento no qual eu perco o meu território. Né? Então, se estudantes entram no estado de angústia, certos estados depressivos, né? Ele perdeu o seu território e não encontrou um novo território. Então, o movimento de desterritorialização, esse movimento de ruptura existencial, e você é colocado num lugar desterritorializado e que precisa ser um lugar de transição, ou seja, a desterritorialização ela não pode durar muito tempo, porque você precisa do território. Então, é necessário inventar um novo território, uma reterritorialização, certo? E essa reterritorialização pode ser para um território existencial melhor, fantástico, que você produz na sua conexão, seu corpo afetivo com o mundo. Eu disse, é uma produção socioafetiva. Então, esse novo território, ele é uma produção sua, né, na sua reconexão com o mundo, e que vai te dar novamente sentido, né? Um território existencial, novos sentidos, nova vida, novas possibilidades, com produção desejante. O desejo, ele é um grande propulsor dessa produção, desse novo mundo, desse novo território existencial. Muito bem, mas se a pessoa não consegue fazer esse movimento de desterritorialização e reterritorializar num novo mundo, numa nova construção socioafetiva desejante, ela pode retornar para o território anterior. E esse retorno ao território anterior é muito mais duro, né? Ele é muito mais difícil, muito mais enrijecido do que era, inclusive, anteriormente. Então, na verdade, a pandemia ela produz um processo de desterritorialização, e aí isso é que a clínica dos afetos vai nos informar, né? Ela produz um processo de desterritorialização, onde você perde, né, esse território existencial, há um desmanchar de mundos. O desmanchar de mundos pode ser positivo se você conseguir
na sua produção socioafetiva, produzir um novo território existencial melhor, né? Uma nova vida, um novo mundo. Mas ele pode retornar para o anterior se você não consegue fazer esse movimento, né, de reterritorialização. A gente está um pouco nesse ponto, né? Então, você vai vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu estou aqui do lado, né? O governo abriu o shopping, autorizou abrir o shopping. Então, imediatamente, instantaneamente, se formou filas nos estacionamentos de carro, filas nos lugares, né, para acesso ao shopping, um movimento intenso de busca desse shopping, o que tem nesse shopping, né, que vai salvar essas vidas, que vai produzir essa alegria, quer dizer, de novo, né, a gente sabe que ali é um lugar que, possivelmente, não tem uma emergência tão grande que as pessoas todas teriam que buscar. No momento de pandemia, de grande risco social, de grande risco à saúde, de grande dor e sofrimento intenso que a gente está vivendo. Então, as pessoas estão conectadas nesse imaginário, nesses símbolos, esses signos, né, que produziu sua vida anteriormente, e elas vão ter alguma dificuldade de se reconfigurar numa nova possibilidade social e afetiva, né? Então, eu fico percebendo esses movimentos no entorno, e a gente precisa pensar muito sobre isso. É isso que eu falei, isso não é uma produção racional, não adianta chegar para as pessoas e falar para ter um modo de agir diferente, elas vão agir diferente se nós, valores, incorporar ao seu corpo, né? Novos valores, novos sentidos para a vida, incorporar ao seu corpo. Incorporar é um conceito, né? O que é incorporar? É fazer parte do corpo, né? O fazer parte do corpo. Então, quando novos conceitos, novos sentidos para a vida são parte da carne, é que você consegue, de fato, se estabelecer existencialmente, né, naquela nova possibilidade de vida, aquela nova possibilidade de mundo. Mas esse é um aprendizado do corpo afetivo. Esse é o conhecimento que o corpo afetivo tem. Como o corpo afetivo conhece? É quando ele incorpora, quando é parte, né, da sua carne, aquelas novas possibilidades. Então, a gente está nesse momento, né, de fazer essa transição, a pandemia fez essa desterritorialização, e a gente vai viver essas duas possibilidades, né, Renata? Como você falou, e as pessoas vão ter que achar sentido, né? Exatamente, professor. Bom, tem muitos comentários elogiando, pessoas que estão se identificando com o que o professor está falando. Infelizmente, né, o nosso tempo já está quase finalizando, mas eu vou ainda fazer a última pergunta da Nívia. A Nívia trouxe assim: uma grande dificuldade hoje é fazer as pessoas transformarem o conhecimento sobre as medidas preventivas em novas formas mais saudáveis de ser. Do ponto de vista que está sendo aqui tratado, como lidar com isso? Olha, as pessoas têm dificuldades com medidas preventivas e tudo aquilo que limita, né, as suas possibilidades de realização, aquilo que ela pensa que é bom para ela. E as pessoas, elas são convencidas, né, realmente a partir de certas experiências, né, a partir de certas vivências. É aquilo que eu disse, muitas vezes você falar não é suficiente, muitas vezes você precisa de viver uma experiência, né? Então, isso é um dado que a gente tem de realidade e que as pessoas, aos poucos, você vê que elas, na medida que foram vendo dados da realidade, chegando até elas de efeitos que a pandemia causa no corpo, nas pessoas, elas foram, aos poucos, incorporando as atitudes aí de prevenção, né, que a gente vê nessa pandemia. Então, é processo, não tem outro jeito de ser e continuar
tentando criar essas experiências. E dar sentido para uma vida que você vai ter que se proteger, né? Achar sentido nisso e achar a possibilidade de se produzir nessa nova forma de ser. Né? Que todo mundo vai né, professor? Reinventar, essa é a palavra. Criar, reinventar possibilidades, não é? Exatamente. Professor, já estamos quase, né? Então, em nome de todo o grupo de EPPS, a gente gostaria de agradecer imensamente, né, por você ter aceito o convite, ter participado dessa live conosco, com essa temática tão incrível, né, e que faz a gente pensar e ter um olhar diferente, né? Então, o desejo, eu acho que é que todos nós, profissionais da saúde ou não, possamos, né, trazer um pouquinho desse conceito, né, da clínica dos afetos para o nosso dia a dia, principalmente numa época tão difícil como essa que nós estamos vivendo, né, e tão atípica, né, momentos que a gente não sabe, né, como se comportar, são muitas sensações, são muitas emoções, né, e muitas vezes a gente não aprendeu a lidar com tudo isso, né, então é um momento que a gente se depara também com essa realidade. Agradeço, né, foi um prazer, né, ter o professor aqui conosco. Que pena que é curtinho, passa rápido o tempo, né, professor? Passa rápido que o papo tá bom, né? A conversa tá boa, mas eu que agradeço, Renata, e parabéns por promover essas discussões que vocês estão promovendo. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição, tá? Muito obrigada, professor Túlio. Uma boa noite para todos, né? Obrigada para quem nos acompanhou até aqui. E na próxima semana teremos mais live do grupo de EPPS, né? Quem acompanha as nossas publicações no Instagram, né? E o nosso projeto está muito lindo, chamado Aflições Contemporâneas. Gente, muito obrigada e até mais. Tchau, professor. Tchau.